Pode abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Do verso 19 até o verso 23. Diga assim comigo, a palavra. Quer ir embora para casa ou você quer ouvir a palavra? Diga comigo, a palavra não mudou. O que muda, irmão, é o nosso ânimo. A palavra não muda. O que Deus falou ontem continua valendo para hoje, para amanhã e pela eternidade. Amém? O que muda então? Muda a nossa disposição, muda o nosso ânimo, muda o nosso desejo de ouvir, muda a nossa fome, a nossa sede, é essas coisas que mudam. A palavra não muda. E é porque perdemos isso que desfalecemos. Nós vamos ler um texto já que vai falar sobre isso, amém? Hebreus 10, verso 19 até o verso 23 diz assim: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, só por causa do sangue dele, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Vou repetir esse pedaço. Podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Ele não está dizendo que talvez você possa. Quem sabe, um dia. Ele está dizendo, nós podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Na antiga aliança, pode olhar para mim, nós vamos continuar já. Na antiga aliança, nós tínhamos o átrio, ok? A parte externa do templo. Tínhamos o lugar santo, que era a primeira parte interna do templo, e tínhamos o lugar santíssimo, ou também chamado de Santo dos Santos. E nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano para oferecer o sacrifício lá, em favor de todos. E ele entrava uma vez por ano, não era para qualquer um. Mas o texto diz aqui que agora nós podemos entrar no lugar mais santo que há em Deus. Só que o que ele está dizendo é que para acessar esse lugar é preciso confiança. Repita essa palavra, confiança. Fé, traduza como fé, amém? Vamos continuar o texto. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Agora, olha o verso 23. Aqui está a palavra dessa noite. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Feche seus olhos. Pai, te damos graças por sua palavra, que é boa, agradável e perfeita. Como eu sempre tenho dito, ninguém aqui precisa de uma vírgula em nenhum ponto do que eu acho, mas somente daquilo que o Senhor pensa, daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, me ajuda a calar a minha voz, para que a voz do seu Espírito seja aquilo que nos instrui nessa noite, aquilo que nos guia para trazer sobre nós a renovação que precisamos.
Te damos graças por sua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Amado, quando Deus te faz promessas, quem tem promessa de Deus aqui? Quando Deus te faz promessas, Ele também está fincando em seu coração e demarcando áreas no seu interior. Quando Deus fala algo especificamente com você, Ele te entrega uma palavra, uma promessa. O que Deus está fazendo? Ele está demarcando algo no seu interior. Amém? Ele está tentando estabelecer e fundamentar um ponto, uma estaca, uma razão pela qual você deve olhar e caminhar. Uma promessa é uma referência de Deus na qual você precisa olhar e seguir em direção a isso. Quem entendeu? Diga amém. Então, quando Deus fala conosco, Ele está querendo nos dar um norte, está querendo nos dar um destino. Toda promessa tem um destino. Quando Deus te fala, Ele já viu você naquele lugar. Não. Eu acho que você não se viu lá ainda, né? Quando Deus te dá uma promessa, Ele já te viu naquele lugar. Então, qual é o trabalho de Deus? É nos levar a nos ver também naquele lugar. Irmão, você é o maior trabalho de Deus. No bom sentido, irmão. E Deus se alegra em poder trabalhar na sua vida. Ele alegra ter que refazer você e colocar dentro de você os tesouros e a preciosidade dele. Amém? Mas veja, por que Deus coloca promessas dentro de nós? Porque Deus sabe, irmão, que em determinados momentos da vida, você vai precisar se voltar e olhar para essas estacas como um marco dele em você. Deus olha para nós e sabe que a vida é difícil. Não? Que há muitas tempestades no nosso caminho, certo? Que há muitas tribulações, muitos ventos, muitas perseguições, talvez muitas covas dos leões, talvez muitas fornalhas. E Deus, irmão, sabe se você vai cair numa delas ou se você não vai cair. Mas Deus sabe de algo além. Ele sabe como te tirar de cada uma dessas coisas. E tem mais. Quando Ele te dá uma promessa, Ele sabe que quando você está nesses lugares, Ele precisa te fazer olhar para a promessa, porque é a promessa que vai trazer esperança para você. Então, irmão, Deus quer cravar dentro de nós um ponto de referência aonde nós podemos olhar e ir adiante. Isso é promessa. Por isso eu te perguntei, você tem consciência de alguma promessa de Deus para sua vida? Você tem? Pastor, Deus nunca falou comigo. Já não vai ver se não. Mas quando Deus fala com você, Ele está te dando esse ponto de referência. Ele está dizendo para você, continue olhando para isso. Porque, irmão, olhar para o autor e o consumador da nossa fé é também olhar para a promessa dele. Por quê? Porque ele e a palavra são um. Aquele que fez a promessa é fiel. Amém ou não? Aí você vai falar assim, pastor, mas eu nunca recebi uma promessa de Deus. Eu te digo, talvez, irmão, você não esteja abrindo tanto assim a sua Bíblia. Tem gente que fala, Deus nunca falou comigo, irmão. É dito, eu nunca contei e nem vou contar, porque quem contou é maluco. Mas é dito que a Bíblia traz para nós 8.810 promessas. Quantas? Aí a gente vira e fala assim, Deus nunca me prometeu nada, Deus nunca me deu uma palavra, Deus nunca firmou um acordo comigo, irmão. Você está talvez precisando abrir um pouco mais a sua Bíblia e encontrar dentro dessas 8.810 a promessa que Deus tem para você.
Quer ver? Dentro dessas 8.810 promessas, há promessas de salvação, promessas do Espírito Santo, promessas de orações respondidas, promessas de ajuda temporal, ou seja, o que a Bíblia diz lá em Hebreus? Para nós nos aproximarmos confiadamente ao trono da graça, para que nós recebamos o quê? Ajuda em momento oportuno, no tempo. A promessa de Deus socorrer você, amém ou não? Há promessas de fortaleza, de que Ele vai ser a sua fortaleza, o seu escudo, amém? Há promessas do céu. Ele diz, ao vencedor, eu não vou dar algo da terra, ao vencedor eu vou dar algo do céu para ele. Então nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Por isso eu comecei dizendo para você que a palavra não muda, o que muda é o ânimo. Repita comigo, a palavra não muda. O que muda é o ânimo. O que eu preciso fazer então? Eu preciso trazer à memória aquilo que pode reanimar a mim. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode trazer um novo ânimo para mim, aquilo que pode me dar esperança. É por isso que você precisa se tornar consciente das promessas de Deus. Porque quando você sabe que você tem promessa, você tem uma razão pela qual continuar caminhando. Você tem uma razão pela qual continuar perseguindo o Senhor. E sempre você vai ter esperança dentro do seu coração. Posso ouvir um amém? Trazer à memória aquilo que dá esperança é trazer à mente e à consciência as promessas um dia feitas por Deus. Quando o dia mau, irmão, estiver a ponto de te fazer desistir, você precisa olhar para essas estacas que Deus um dia falou com você e cravou no seu coração. Irmão, isso é infalível. Isso é infalível. Irmão, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui reanimado só pelo fato de eu lembrar das promessas que Deus me fez. Por quê? Porque um dia Deus cravou algo dentro de mim, estacou algo dentro de mim, Ele me marcou, e aí eu estava lá, naqueles momentos de dores, de dificuldades, e então eu voltava os meus olhos para aquilo que Ele havia dito, e a esperança crescia, renascia dentro de mim mais uma vez. Então nós temos que olhar para as promessas e nos lembrar aquilo que nós lemos aqui no texto, que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Veja, eu vou citar a história de alguns homens aqui, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Depois que Deus chama Abrão, ou Abraão, antes era Abrão, né? E Abrão obedece a Deus por fé, o que Deus faz com ele? Deus lhe dá promessas, sim ou não? Qual foi a promessa? Dá uma descendência para ele, não foi essa a promessa? Só que há um momento, depois, posterior de Deus fazer essa promessa, que Abraão está lá dentro da tenda dele. Abraão estava dentro da tenda. Sabe o que Deus fala para Abraão? Deus manda Abraão sair para fora da tenda. Olha o que diz o texto, em Gênesis 15:15. Lá diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Veja, querido, às vezes, Deus vai precisar nos tirar de nossa própria realidade para nos lembrar do que foi prometido. Eu vou dizer de novo. Vai ter momentos em que Deus vai ter que tirar você da sua realidade para te lembrar daquilo que Ele te prometeu. Porque a realidade não é o que você está vivendo, é o que saiu da boca dele por você. A realidade é a palavra que Ele te prometeu. Não sei, talvez Abraão estava lá dentro da tenda, brocochô, não sei, irmão. Triste, pensativo, não sei. Eu sei que Deus falou para ele: sai da sua tenda, olha para o alto. E essa, querido, não tinha sido a primeira vez que Deus fala com Abraão. Na verdade, aqui em Gênesis 15, quando Deus fala com Abraão, Ele está reafirmando uma promessa anterior. Irmão, Deus tem prazer em reafirmar as coisas dele com você.
Por vezes, então, Deus precisará nos tirar do nosso próprio lugar para nos mostrar algo além. Primeiro ele mandou Abraão sair de sua casa e do meio da sua parentela, não foi isso? Olha só, depois Deus manda ele sair da sua tenda. Porque andar com Deus é isso mesmo, é um chamado o tempo todo para a gente sair de nós mesmos e entrarmos naquilo que Deus tem. Ambas as vezes, Deus estava querendo mostrar a mesma coisa a Abraão, que era as suas promessas. Abraão já havia recebido anteriormente a promessa de ser pai de um grande povo. Veja o que vai dizer o capítulo 12, eu citei o capítulo 15, né? Capítulo 15, verso 5. Veja as promessas que Abraão recebeu no capítulo 12 e no capítulo 13. Capítulo 12, verso 2, o Senhor disse a ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Capítulo 13, verso 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Repare aqui que nos dois textos, Deus fala de uma descendência vinda de Abraão. E no capítulo 15 ele repete novamente sobre essa descendência. Ou seja, Deus tirou Abraão da sua tenda, seu lugar de conforto, para reafirmar a promessa que outrora havia sido feita. Deus vai ter que nos tirar de alguns lugares de conforto, porque esses lugares de conforto não estão nos deixando ir para a promessa dele. Deixa eu contar algo para você que aconteceu comigo recentemente. Esses dias eu andava na rua aqui da cidade, nas ruas da cidade, e enquanto eu caminhava, eu fui tomado por memórias de promessas do passado. Irmão, assim, sabe, como uma enxurrada. Eu andava, literalmente assim, ó, era só o meu corpo que estava andando. Porque a minha mente, ela foi tomada assim, de lembranças, de memórias, de coisas que Deus havia dito. De promessas que Ele havia dado. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. E enquanto eu caminhava e ouvia sendo ministrado, e o Senhor me lembrando, lembra quando eu falei com você, lembra naquele dia, naquela hora, irmão, tem coisa que eu sou péssimo de memória, tá? Mas tem uns negócios que eu não me esqueço nunca. As promessas que Deus falou comigo. Tem coisa que eu me lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo. Às vezes eu estava andando na rua e Ele falava algo no meu coração, às vezes eu estava dentro do meu quarto, sei lá, irmão, tem muitas coisas que eu lembro que Deus falou para mim, e enquanto aquelas lembranças foram vindo sobre mim, o que a Bíblia diz? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe o que aconteceu enquanto eu andava e aquelas memórias vinham? Eu comecei a me encher de esperança novamente. Quem quer? Sabe, irmão? E aí eu andando pela rua, olha que interessante, você sabe que a gente tem memórias olfativas, né? Memória olfativa. Se você sentiu um cheiro hoje, que você sentiu lá na sua infância, você vai voltar lá para a sua infância. Amém? Eu lembro, irmão, quando a gente chegou aqui na cidade, e eu andava pelas ruas, não tinha carro, não tinha nada, né? Era uma tribulação lascada. Eu não sei se era mais tribulado antes ou se é agora. Eu sei que eu andava pelas ruas, irmão, e eu sentia o cheiro da árvore, eu sentia o cheiro da chuva, da terra, sabe? Aquilo foi tudo construindo algo dentro de mim. E aí, irmão, enquanto eu andava, sentindo aquele cheiro, o Espírito Santo começou a dizer algo no meu interior, irmão. Escute. Ele disse assim: se mesmo depois de muitos anos o cheiro das árvores não mudaram, imagine as minhas promessas, elas permanecem as mesmas. Como é que pode, irmão? Vai fazer 15 anos que eu estou aqui? 15 anos. O mesmo cheiro que eu sentia de quando Deus falou comigo enquanto eu andava pelas ruas da cidade há 15 anos atrás, continua sendo o mesmo cheiro agora. Se o cheiro das árvores não mudaram, imagine as promessas dele. Permanecem a mesma. Se você não quer vibrar, eu vibro, irmão, não tem problema. E nesse momento o Senhor falou algo ao meu espírito, escute. Ele me disse: às vezes eu vou precisar te fazer andar nas ruas de sua cidade, para te fazer lembrar daquilo que um dia eu te prometi nelas.
O que Deus falou comigo, Ele fez com Abraão. Ele tirou Abraão primeiro da sua terra, da sua parentela, depois tirou da sua tenda. Deus disse para mim, às vezes eu vou ter que tirar você do seu lugar e fazer você andar pelas ruas da cidade para que você se lembre aquilo que um dia eu te prometi. E Ele me disse isso porque muitas vezes Ele ministrou isso no meu coração enquanto eu andava por essas ruas. Então, como Abraão, Ele o chamou para fora da tenda. Comigo, Ele me chamou para andar nas ruas. Com você, irmão, não sei. Não sei onde foi que Ele te prometeu algo, mas de uma coisa eu sei. Volte para esse lugar onde Ele te prometeu. Volte para lá. Traga à sua memória as estacas que um dia Ele cravou em seu coração. Sabe por quê? Porque isso pode suscitar as esperanças em você. Irmão, aí você fica deprimido, depressivo, fica mal. Por quê? Porque tudo que você está vendo não é mais esperança, é desesperança. A esperança. Vou dizer de novo, a esperança. A desesperança nada mais é do que o esquecimento das promessas. Vou repetir, a desesperança nada mais é do que o esquecimento das promessas. Vou repetir, a desesperança nada mais é do que o esquecimento das promessas. Volte a se lembrar das promessas e você vai ter esperança. Quando você perde de vista o que Deus prometeu, logo você começa a desfalecer. Seja por causa do tempo, das adversidades, dos adversários. E, irmão, nós não podemos permitir o diagnóstico da desesperança nos dominar. Não podemos. Lembra daqueles espias, dos 12 espias? Foi isso que aconteceu com eles. 10 daqueles 12 espias fizeram com que todo um povo desanimasse da promessa. Um diagnóstico de desesperança fez com que as pessoas não olhassem para a promessa e para aquele que havia prometido. Pegou? Um diagnóstico de desesperança. Que Deus derrube da nossa mente esse diagnóstico de desesperança. Talvez estejamos nos lembrando apenas das dores, das lutas e dificuldades, mas precisamos encontrar no mesmo lugar as alegrias, as superações e o favor de Deus. Ah, irmão, deixa eu te dar uma palavra. A gente acha assim, né? A dor está aqui, presta atenção. A gente acha assim, ó, a dor está aqui e a graça de Deus está lá. Não, deixa eu te dizer uma coisa, no mesmo lugar onde está a dor, está a graça de Deus. No mesmo lugar onde está a luta, está a vitória. No mesmo lugar onde está a tristeza, está a alegria. Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Achamos, irmão, que Abraão demorou muito tempo para receber a conclusão de sua promessa. Sim ou não? Quantos anos ele tinha quando Deus fez a promessa? Vamos ver se você está lendo Bíblia. Quando Deus fez a promessa a Abraão, quantos anos ele tinha? Misericórdia. Domingo que vem, escola bíblica dormindo em casa. Vocês não sabem quantos anos Abraão tinha quando Deus fez a promessa para ele, não? Ninguém, gente. Diga assim comigo, 75 anos. Misericórdia, irmão. Quando que a promessa se cumpriu? Você tem que saber, não é possível. Quantos anos ele tinha? 100 anos. Levou quanto tempo? Você é bom de matemática? 25 anos. Aí a gente pensa que Abraão esperou, né? Teve gente que esperou mais do que ele. Teve 2 caboquinhos que esperou 45 anos para entrar na promessa. Quase o dobro que Abraão levou. Veja, a Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido dando glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, importa você entrar na sua promessa dando glória a Deus, porque é assim que eu e você vamos ser fortalecidos, olhando para Ele, amém ou não? Mas veja, a Bíblia vai falar de Josué e Caleb. Esses 2 caboclos levou 45 anos para entrar na promessa de Deus. Eu vou ler o texto para você. Josué, no capítulo 14, eu quero que você abra lá para você acompanhar comigo. Josué 14.
Tem algumas coisas aqui nessa história que eu vou abordar. Preste atenção. A partir do verso 6. Aqui Josué já era o líder do povo. Moisés havia morrido e Josué havia tomado o lugar de Moisés. Diz o texto, Josué 14:6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse. Preste atenção em cada palavra, irmão. Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Quantos anos ele tinha? 40. Que coisa. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Verso 8. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Irmão, o desânimo sempre vai te dar um diagnóstico errado. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor o manteve-me vivo. Calebe dizendo a Josué, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Tem tanta coisa nesse texto, irmão. Dá-me, pois, a minha montanha, dá-me a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. O Senhor fez o quê? Prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Pode olhar para mim. Primeira coisa, 40 anos de idade, quando a promessa foi feita. Ele foi entrar na promessa com 85. Passou-se 45 anos. Você prestou atenção no estado em que Calebe estava? Na condição em que ele estava? Irmão, a única coisa que mudou em Calebe foi a idade dele, porque a disposição foi a mesma, o ânimo foi o mesmo, ele continuou firmado na mesma palavra 45 anos depois, até tomar posse do que Deus tinha prometido. A primeira coisa, querido, Calebe tinha consciência de uma palavra ao seu respeito. Olha para mim. Das 8.810 promessas, comece a se tornar consciente do que Deus tem para a sua vida. Comece a se tornar consciente disso. Posso ouvir um amém? Deus certamente fala algo ao seu respeito. Olha a consciência de Calebe. Olha o que ele diz. Você sabe o que o Senhor disse sobre mim e sobre ti, Josué. Olha a consciência do cara. Se você perguntar para mim, pastor, quais foram as primeiras promessas que você recebeu de Deus? Eu vou me lembrar delas depois de 15 anos. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele tem a capacidade de cravar algo dentro de você, no qual o tempo, as adversidades, as dores, as lutas não são suficientemente fortes para arrancá-la de você. Escute. Vou repetir. Calebe disse para Josué, você sabe o que o Senhor disse sobre mim e sobre ti. Aqui tem algo muito interessante, escute isso aqui. Quando você mantém viva a promessa dentro de si, você também vai conseguir ver que Deus também tem promessa para o outro. Você não entendeu o que eu disse? A consciência da promessa de Calebe fez com que ele também visse a promessa de Deus para Josué. Quando você é alguém que mantém vivo a promessa de Deus para si, você vai poder olhar para o outro e vai dizer, tem promessa para mim, mas também tem promessa para você.
Agora, se você não vê promessa para você, você vai estar desesperançoso, desanimado, desfalecido. E você não vai conseguir ver promessa para os outros. Caleb não estava consciente só daquilo que Deus tinha para ele, mas também daquilo que Deus tinha para Josué. A boa palavra para nós tem algo dito ao nosso respeito, irmão. Ainda que você não tenha descoberto, ainda tem algo dito ao seu respeito. E você quer saber como ela pode ser revelada? Quem quer? Da mesma forma como foi para Caleb. Escute. Caleb perseverou em seguir e obedecer ao Senhor. Ele manteve o espírito correto durante a jornada e uma promessa individual lhe foi feita. Repita isso comigo, promessa individual. Pega o que eu vou te dizer. Se você mantiver o espírito, o ânimo e focado naquilo que Deus falou, você não vai estar só consciente de uma promessa coletiva, você vai se tornar consciente de uma promessa individual. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós e o que Deus tem para nós como igreja, mas precisamos conhecer o que Deus nos prometeu como indivíduos. E se nós quisermos descobrir, irmão, o que Deus está falando sobre nós vamos ter que fazer como Josué. Perseverar em seguir e obedecer ao Senhor. É para esse que Deus está revelando, irmão. Amém ou não? E sabe o que eu aprendo com isso? Que o Senhor está nos observando na jornada. Irmão, eu imagino Deus olhando Caleb na jornada. Vendo não só os passos dele, mas vendo ano após ano se passando e olhando para o interior de Caleb e vendo que Caleb não desanimou. Caleb não recuou. Deus observou por 45 anos a jornada de Caleb. O que eu aprendo, irmão, é que há um ponto nessa jornada onde nós teremos a oportunidade de acessar algo que está além do coletivo de Deus, está para o nosso pessoal com Deus. Porque até então, a promessa da terra era algo coletivo, sim ou não? Mas Caleb recebeu uma promessa individual por perseverar no Senhor. Até então, a terra era prometida não para um, era prometida para quem? Todos. Só que o fato de Caleb ter perseverado fez com que ele recebesse uma promessa individual do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Paulo vai dizer para nós, irmão, em Gálatas, no capítulo 6, verso 9, isso aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Agora preste atenção, irmão. Ele conclui dizendo, se não desanimarmos, se não desfalecermos. Deus tem uma promessa para nós. Não devemos nos cansar de estar com Ele, de andar com Ele, porque o texto diz que no seu próprio tempo colheremos. Se não desanimarmos. O próprio Caleb, irmão, vai falar desse desânimo no meio do povo. Nós lemos lá no verso 8, ele fala desse desânimo. Vou repetir lá. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Meu Deus, irmão, Caleb foi fiel a uma palavra e não a uma circunstância. Vou dizer de novo, Caleb foi fiel a uma palavra e não a uma circunstância. Ele se atentou não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Enquanto uma parte dos espias estavam focados nos gigantes que haviam na terra, sabe onde Caleb estava focado? No gigante que estava no céu. E engraçado, irmão, que ele viu tanto o Senhor que ele e Josué, se você for lá no texto de Números, lá no episódio, você vai ver que eles encorajaram os demais. Enquanto estavam lá os 10 desanimados, medrosos, incrédulos, duvidando da promessa, estava lá Josué e Caleb. Cala a boca, galera, porque se o Senhor nos prometeu, Ele vai conosco. A força dEle vai ser a nossa força, nós vamos vencer. E ele foi tão ousado, irmão. Ele estava tão convicto da promessa de Deus, que ele se encorajou os seus irmãos e disse assim, ó, nós vamos devorá-los como se devora
o pão. Tamanha era a consciência da promessa que ele carregava, irmão. Segunda coisa, Caleb disse que o Senhor o manteve vivo como prometeu. Verso 10, ele diz isso. A fidelidade de Caleb proporcionou vida longa e cumprimento de uma promessa. Deus não só faz a promessa, Deus garante que você chegue lá. Deus não só faz a promessa, Ele conserva a sua vida para que você chegue lá. Deus não só faz a promessa, Ele caminha com você ano após ano até você entrar lá. Caleb experimentou o que Davi disse nos Salmos 18, 25. Olha isso aqui. Porque Caleb diz que ele foi fiel ao Senhor. E ele experimentou o que Davi disse no Salmo 18, 25. Lá Davi disse: ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Deus foi fiel à fidelidade de Josué e Caleb. Caleb, porque você creu em mim naquele tempo e perseverou em continuar crendo 45 anos depois, por causa da sua fidelidade, você vai desfrutar da minha fidelidade. Terceira coisa, a fidelidade de Caleb não só o manteve vivo, a fidelidade de Caleb o manteve vivo e forte. Alguns de nós está quase arrastando assim, né? Está quase se arrastando. Deixa eu te dar uma palavra. Quem te fez a promessa não vai só sustentar você vivo, não. Ele vai fortalecer para você entrar lá. Entenda, Caleb estava com 85 anos, já era um homem idoso, irmão. Salomão vai dizer que a vida do homem chega aos 70, quando muito nos 80, e quem passa disso é mais do que bem-aventurado, ou, como diz Salomão, vai só sofrer mais dores. Caleb já era um cara idoso. Deixa eu ver aqui. O mais velho que hoje é eu, gente. Não acredito nisso. 85 anos, irmão. E forte, como se ele tivesse com a mesma força de quando estava com 40 anos, quando recebeu a promessa. Irmão, você consegue imaginar isso aqui? Um cara de 85 anos com a força de alguém de 40. Caleb tinha a minha idade, irmão, quando ele recebeu a promessa. Olha isso, irmão. Sabe, muitos de nós, chega a ser cômico, para não dizer triste. Ele tinha 40 anos, com 85 entrou. Muitos de nós mal começamos a vida e já estamos arriando. Muitos de nós mal começamos a jornada e não aguento mais. Que conversa é essa, irmão? Você está firmado aonde? Na circunstância ou no que Deus disse? Eu quero que você faça algo. Se imagine daqui 45 anos. Imagina você daqui 45 anos para frente. Não é com 45. Pega a idade que você tem, soma mais 45 anos. Imagina isso. Eu vou estar com 85, na idade de Caleb. Pensa comigo. Como que você estaria daqui 45 anos à frente? De que forma? Será que você estaria firme numa promessa? Será que você estaria forte e pronto para conquistá-la? Ou será que você estaria cansado de esperar e aberto mão do que Deus lhe disse? Imagine se daqui 45... Eu estou falando... Isso é hipotético, tá bom? Porque basta cada dia ser o mal. Amém? Não tem que ficar me preocupando com o mal de amanhã, não. O mal de hoje é o suficiente para me atribular. Deixa o mal de amanhã para amanhã, mas eu quero que você imagine, como é que vai ser daqui 45 anos? Você vai chegar mais firme, mais forte do que nunca, ou mais desanimado do que nunca? Escute, não deveríamos permitir a espera vencer a nossa esperança. Vou repetir. Não deveríamos permitir a espera vencer a nossa esperança. Você não entendeu muito bem o que eu disse, mas eu vou te explicar. Porque é isso que está acontecendo com muitos. A espera colocando a esperança em xeque. A Bíblia vai dizer para nós em Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Então escute isso aqui.
sempre que você espera, você precisa esperar com fé, para que a esperança cumpra com o seu devido papel. Qual é a esperança retardada que adoece o coração? É aquela espera que você passa a não fazê-la mais por fé. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, quando você estiver esperando a conclusão de algo de Deus, espere com fé, porque então a sua esperança, querido, ela vai ser árvore que vai trazer satisfação para você, vai ser árvore de vida para você, e então a esperança vai poder cumprir o papel dela. Qual é o papel da esperança? Me manter caminhando até que a promessa se manifeste. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 13:13. Paulo disse: assim, permanecem agora estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Escute isso. A fé é a base da esperança. De forma que se eu perco a fé, a esperança é abalada. Por que a gente parou de esperar? Por quê? Porque a fé foi afetada. Você parou de crer. Parou de crer naquilo que Deus disse. Então, a esperança sofre um abalo. Quem está entendendo? Nós só esperamos porque cremos. Por isso, quando deixamos de crer, deixamos também de esperar. É assim ou não é? Está lá o fulano esperando, eu escolhi esperar. Vocês é dessa época? Eu escolhi esperar? Os Nutella, que os mais novinhos não é, né? Lembra aquele movimento cristão que tinha, chamado Eu Escolhi Esperar, que o jovem e a jova esperava o vaso e a vaza, lembra? Fala assim, eu vou esperar o meu varão em Deus, a minha varoa em Deus, para casamento. Você nunca viu esse movimento? Rapaz, eu acho que eu estou velho mesmo. Misericórdia. Escolha esperar, irmão, porque sua esperança tem uma recompensa no Senhor. Davi vai dizer no Salmos 40, verso 1, isso aqui, ó. Olha que gostoso. Esperei com paciência no Senhor. Ou melhor, deixa eu repetir. Preciso ser correto no texto, porque eu vou fazer uma diferenciação dos dois textos que eu vou ler. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Irmão, vou te dar uma palavra. Esperar, qualquer um espera, mas esperar com paciência é para quem realmente está crendo. Qualquer um espera, irmão. Aí você espera, você quer ver? Quer descobrir se uma pessoa está esperando em Deus mesmo? Eu estou esperando um homem, uma mulher para eu me casar em Deus, eu estou esperando. Aí passa um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E Jesus está demorando, hein? Senhor, tá enroscado esse negócio, está de rosca, hein? Aí a espera daquele indivíduo é só por um tempo. Porque se realmente espera, e claro que hoje eu entendo que o relacionamento, se você ficar esperando, você vai ficar igual aquela fotinha lá, a caveirinha sentada numa cadeira de sol, só a caveirinha, ó. Antigamente eu queria nisso, por isso que eu demorei para casar, na verdade porque eu também não estava pronto, né? Eu ficava assim, vou ficar esperando, e Deus estava falando assim para mim, esperando o que, seu cabeção? Você quer ficar sem dente aí? Você quer casar sem dente? Careca? Até que eu entendi que não era só questão de esperar, era questão de encontrar no Senhor quem tinha que ser encontrado. Mas deixa, eu li aqui, né? Não li não. Olha o que vai dizer Isaías 40, verso 31. Eu primeiro li Salmos 41, certo? Olha o que diz Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Eu vou fazer uma distinção desses 2 versículos aqui. Preste atenção. Olha para mim e não pede que eu vou dizer não. O primeiro texto diz, esperei com paciência pelo Senhor. O segundo texto diz, os que esperam no Senhor. Tem diferença, ok? Pelo Senhor e no Senhor. O primeiro texto fala de esperarmos pelo agir de Deus.
O segundo fala para nós descansarmos nele. Não sei se você entendeu o que eu disse. Mas, querido, não só fica esperando Deus fazer algo por você, Ele vai. Mas enquanto Ele não faz, descansa nele, querido. Enquanto Deus não age, eu vou me fortalecendo, eu vou me renovando através do descanso em Deus. Quanto tempo tem o que Deus te prometeu? Quanto tempo tem? Quantos anos? Quantos meses? Qual foi a última vez que Ele te prometeu algo? Deixa eu te falar uma coisa. Se ainda não se manifestou, descansa nele, porque enquanto você descansa, Ele está te fortalecendo e te renovando. Caleb, irmão, não permitiu que os 45 anos de espera lhe passasse a mensagem errada. Irmão, para a maioria de nós, se tivéssemos que esperar 45 anos, já teríamos aberto mão da palavra que Deus havia dito. Sim ou não? Para muitos de nós, sequer lembraríamos de algo que nos foi dito. E para outros, o que foi dito teria perdido a validade. Deixa eu te dizer algo, irmão. As promessas de Deus não é igual o pão da padaria que você compra, que 2, 3 dias depois se perde e mofa, não, tá? As promessas de Deus, querido, passam pelo teste do tempo, das adversidades, das dúvidas e incertezas, do desânimo, do vale da sombra da morte, e no final disso tudo, a promessa ainda está lá. Se nós não desfalecemos, nós provaremos dela. Por isso nós precisamos de Josués e Calebes no meio de uma geração desanimada. Tem muita gente que não veio aqui hoje que está desanimado. Desanimado por causa de quê? Porque parou de olhar para o Senhor. É simples. Desanimado porque está vivendo uma vida só para si mesmo. Deixou de focar naquela estaca, naquele ponto de referência que Deus falou. Então você desanima mesmo. A promessa que Deus te deu, irmão, não vai se perder com o tempo, não. Lutas não são suficientemente fortes para destruir o que Deus falou com você. Amém ou não? Porque Ele é fiel para cumprir. Deus vai dar, irmão, pega essa palavra para você. Pega. Estou indo para o final. Escute, receba essa palavra. Mas não receba ela como de mim, não. Receba ela como do Senhor. Escute, Deus vai dar a você a resposta à sua espera nele. Não desfaleça. Você não está esperando no Senhor em vão. Deus vai responder a sua espera. Quer ver? O profeta Jeremias, ele sofreu muito com a sua nação na época dele. Ele sofreu com o estado do seu povo, o pecado, o distanciamento, as calamidades e tudo que aconteceu com o povo. Escute isso aqui, estou indo para o final. E sempre que Jeremias olhava para a condição da sua nação, escute isso aqui, está no texto, uma tristeza, lamento e desesperança tomavam conta dele. Sempre que ele olhava para o estado do seu povo, ele ficava triste, por isso que ele escreveu Lamentações, ok? Lamentações de Jeremias. Ele via o seu povo e ele se entristecia. A alma dele se machucava e ele se enchia de desesperança, irmão. Mas era quando ele olhava para o Senhor no meio disso tudo que a esperança renascia. É isso que nós estamos precisando, irmão. Sabe o que eu estou precisando? Eu estou precisando, no meio desse monte de cara feia, olhar para o Senhor, porque eu preciso que a esperança renasça dentro de mim. Sabe o que você está precisando? É olhar para a sua casa, é olhar para onde você está, no meio de todas as suas dificuldades, e ver o Senhor para que a esperança renasça em você. Só que, escute, Jeremias ele teve que fazer algo. Ele teve que dizer à sua própria alma que ela deveria esperar no Senhor. Está no texto. Eu vou ler o texto para você de Lamentações de Jeremias capítulo 3. Se você quiser acompanhar, pode abrir lá. Jeremias teve que dizer à sua própria alma que era preciso esperar no Senhor. Amém ou não? Olha o que diz o texto. Lamentações de Jeremias 3, 18. Então eu disse: não tenho mais forças.
A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Meu Deus! Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim, porque é isso que acontece quando você só se lembra da calamidade. É isso que acontece quando você só se lembra dos problemas, das lutas, das dificuldades. Vai acontecer o quê? A sua alma continuamente vai se abater dentro de você. Mas olha o que ele diz no verso 21. Mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha que delícia o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha o que a alma dele estava dizendo para ele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que a sua alma tem que começar a dizer? O Senhor é minha esperança, e se ele é a minha esperança, eu vou esperar para que cumpra o que ele prometeu. Verso 25. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes você vai ter que ficar quietinho, irmão, para ver as coisas acontecerem. Às vezes eu e você estamos falando demais, estamos atrapalhando. Às vezes é questão de ficar quietinho, e Deus está só esperando você calar um pouquinho a boquinha, para que ele possa manifestar mais na sua vida, amém ou não? Verso 27, termina esse verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Irmão, veja o que Jeremias disse aqui. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. É isso que está acontecendo quando só olhamos para o que deu errado ou o que está dando errado. A única maneira da gente lidar com isso é o que ele diz no verso seguinte: trazer à memória o que pode dar esperança. Por quê? Porque nessa memória contém as promessas feitas por Deus, e se ele fez, está feito. Caso contrário, irmão, eu falo algumas coisas, as pessoas acham que eu sou demais, que eu exagero quando eu falo. Mas isso é verdade. A pessoa, ela vive num estado permanente. Escute, estou terminando. A pessoa vive num estado permanente de desfalecimento. É só questão de tempo, irmão, até tudo estar desandado. Toda a sua vida. Porque perder a menor que seja das palavras do Senhor pode trazer os maiores danos para alguém. Então o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar nos voltar para o Senhor e nos lembrar de tudo que foi dito e encontrar nisso a razão pela qual continuar. Vou te fazer uma pergunta. Você tem uma razão pela qual continuar? Será que tem mesmo? Ou será que daqui 1 mês, 2 meses, você vai sair daqui e você vai para outra igreja? Você tem uma razão pela qual continuar? Ou será que daqui 4, 5 meses, você vai dizer, ali não é mais para mim, e aí você vai pegar tudo que você ouviu e jogar na lata do lixo? Eu quero te dizer, você tem mais razões para continuar do que para desistir. Deus não desistiu daquilo que Ele te prometeu, portanto não desista de crer e de esperar. Deus não desistiu do que Ele prometeu. Continue crendo e esperando, vai acontecer. E eu termino com essas 2 passagens. Ambas estão em Salmo 119, verso 49 e verso 50 diz, escute, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me destes esperança. Nossa, que palavra. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Nossa. Não. O salmista, interessante que um dos textos que eu li diz, né? Quero trazer à memória o que pode nos dar
Então eu tenho que trazer a memória o que tem que me dar esperança. Só que o salmista está dizendo aqui para o próprio Senhor: Senhor, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Ele está tendo que lembrar Deus das promessas de Deus. Não é porque Deus esqueceu, ele só está querendo reafirmar algo que Deus prometeu. Mas o verso 50 é demais, irmão. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. Se você está sofrendo, tem um consolo para você. Que consolo é esse? A tua promessa me vivifica. Salmo 119, verso 62 diz: encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Ai, 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 ai! Se você tivesse entendido esse versículo que eu acabei de ler, você não estava aí com um cara de empacado. Encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Ah, irmão, tem alegria. Mas não é alegria assim, sabe? Esse negócio, e não é júbilo, é gozo, é felicidade, é algo que está além da sua capacidade humana de entender, amém ou não? É um prazer em Deus, por quê? Porque Deus me fez participante de suas promessas. Olha para ele, irmão. Se volta para ele, vai lá no fundo do baú, terminei. Vai lá no fundo do baú, onde Deus te prometeu, se é 5 anos atrás, 10 anos atrás, não me interessa. Vai lá, cavuca, sabe, vai arrancando os lixos que com o passar do tempo vai ocupando a sua mente, seu coração, que vai concorrendo com a palavra de Deus. Pega, joga fora, começa a se lembrar, Deus um dia me falou isso, Deus me disse isso, Deus me prometeu isso, e Ele não mudou. Se Ele não mudou, quem mudou fui eu, mas eu posso fazer a rota de volta. Mas eu preciso encontrar essa alegria de novo. Porque Deus quer que eu atravesse de lá, chegue do lado de lá, não desanimado, não chorando, porque a promessa é: os que semeiam com lágrima, eles não vão entrar ou tem que entrar com lágrima, eles vão entrar com cantos de alegria. Você não sabe, irmão, entenda o que eu vou dizer. Você não sabe o esforço que eu tive que fazer para pregar essa palavra para você, irmão. O esforço em Deus, porque criatura, embora eu seja um corpinho belo, forte, eu também desanimo, criatura. Eu também tenho hora que eu dou umas fraquejadas, uns negócios assim, sabe? Ui, que vontade de sumir. Só que aí ele sempre me puxa de volta lá para o princípio. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo era sem forma e vazia. Até que a palavra dele foi liberada e deu forma, deu razão, preencheu tudo o que eu preciso para poder viver nele. Eu não vou desistir, quem vai? Pensei que você ia falar amém. Quem não vai desistir aqui, diga amém. Não sei, irmão, não sei. Não sinto tanta firmeza assim, não sei. Quem não vai desistir aqui, diga amém. Fica de pé no seu lugar.